Todos acharam? 2 Reis, capítulo 13. Amém ou misericórdia? Amém? Então vamos estar lendo. 2 Reis 13, no versículo 10, diz assim: No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprovava. Ele não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Antes permaneceu em todos eles. No versículo 14: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença pela qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorava, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele fez. Pegue o arco nas suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei fez, e Eliseu declarou: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou muito irado com ele e lhe disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado, como diz a palavra do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Pai, nesta noite, pela tua palavra, meu Senhor, e vem falar conosco, meu Pai, vem ministrar os nossos corações, vem colocar o teu mover sobre a nossa vida, vem operar uma transformação, meu Deus, no nosso íntimo, meu Pai. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, lá em Apocalipse, o imundo se tornaria cada vez mais imundo, mas o santo se tornaria cada vez mais santo. E é isso que nós queremos, que a tua palavra opere em nós, Pai. Nós queremos que a tua palavra opere mudança na nossa vida. Nós queremos que a tua palavra opere santidade na nossa vida. Nós queremos que a tua palavra opere uma grande libertação, meu Pai, na nossa vida, na nossa casa, de forma que os propósitos de Deus possam ser cumpridos e que o nosso crescimento possa ser uma constante, meu Pai. Faz isso pelo teu Espírito Santo nesta noite, na nossa vida, e que nós não venhamos sair deste lugar da mesma forma como nós entramos, em nome de Cristo Jesus. A palavra que nós estivemos lendo diz que Jeoás, rei de Israel, ele era um jovem inexperiente quando um desastre caiu sobre o seu reino. O exército sírio se mobilizava contra a vida dele. Ele sabia que ele não podia enfrentar aquele exército que estava vindo contra ele, e ele já estava vendo tudo derrotado, ele já estava vendo o aprisionamento, ele já estava vendo a morte. Quando alguém era capturado pelos exércitos inimigos, era algo terrível.
terrível que acontecia com a vida da pessoa, e ele já estava vendo que tudo isso ia acontecer com a vida dele, e ele ficou doente de preocupação. Talvez você esteja aqui nesta noite, e você também tem contemplado uma situação que tem abatido muito a tua alma. Também você tem contemplado uma situação que o inimigo tem descido, que o inimigo tem se acampado contra a tua vida, que o inimigo tem se enfurecido contra a tua casa. Sabe, talvez você esteja aqui e você esteja vivendo uma situação assim, e na hora do aperto, em que se está encurralado, sem nenhuma saída, não tem presidente, não tem rei, não tem mendigo. Nessa hora, até as pessoas que se intitulam, sabe, ateus, elas se voltam para Deus, elas apelam para Deus. E Jeoás, nós começamos lendo nessa palavra, que ele foi um rei, que ele fez o que era mal perante o Senhor, mas na hora da aflição dele, ele lembrou que existia um Deus, e ele lembrou de apelar para o profeta ancião, para o profeta que já estava bem idoso, o profeta Eliseu. Então o rei decidiu visitar o profeta, não porque o profeta já estava com mais de 80 anos, não porque ele estava prestes a ser recolhido pelo Senhor. O rei se aproximou do profeta com lisonjas. Ele chegou no profeta e ele falou para o profeta: carros de Israel e seus cavaleiros. Ele estava falando para o profeta Eliseu que o profeta Eliseu equivalia para a nação de Israel a um exército. Por quê? Porque o profeta Eliseu, ele era um homem que buscava Deus. O profeta Eliseu, ele era um homem de oração. O profeta Eliseu, ele era um homem que buscava a santidade na vida dele, e ele era um homem afinado com o Espírito Santo de Deus. Ele era um homem que assistia diante do trono de Deus, e por causa disso, o que acontecia? Por causa disso, ele tinha revelação. Todas as vezes que o exército inimigo ia atacar a nação de Israel, ele discernia todo o ataque, ele sabia aonde que o ataque ia se dar, e ele revelava tudo ao rei. Por isso, quando o rei desceu até ele, o rei falou assim: carros de Israel e seus cavaleiros, você vale para nossa nação muito mais do que os exércitos da nossa nação valem para nós. Por quê? Porque se aquele homem não tivesse o discernimento que ele tinha, nem todo o exército de Israel podia salvar Israel, porque todas as vezes que eles desciam, que eles armavam emboscada, e olha que eram grandes emboscadas, a palavra do Senhor diz: Eliseu discernia tudo, e ele falava: vai ser aqui, vai ser ali, vai ser lá, e diz que sempre os exércitos do povo de Deus saía vitorioso, porque tinha um homem, que era o homem da intimidade do coração de Deus. Agora, se nós pararmos para pensar, você acha que Deus chamou a mim e chamou a sua vida para viver menos do que isso? Sabe, eu só vou ler, você não precisa abrir. Sabe, em 2 Crônicas 18, no versículo 16, fala de um outro profeta de Deus, quando o rei Josafá e o rei Acabe foram consultar ele. Ele falou assim: eu vi o conselho do Senhor, e eu vi Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas que não têm pastor. E eu ouvi quando Deus disse: eles não têm dono, e que cada um possa voltar para sua casa. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército do céu à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntava: quem vai enganar o maligno rei Acabe, o rei de Israel, para que ele caia em Ramote Gileade e morra? Ele falou: eu vi
todo o conselho do céu. Eu vi o trono de Deus, eu vi o que Deus falava no trono, eu vi todos os anciões que estavam à volta dele, eu vi o que o céu estava determinando para a terra, porque Acabe não se emendava. Ele falou, e eu vi o mal que Deus estava determinando com relação à vida dele. E o profeta Jeremias 23:18 também fala, mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra, e quem deu atenção e quem obedeceu a minha palavra? Então aqui é Jeremias 23:18. Então, gente, Deus nos chamou para estar no conselho dele. Esse estilo de vida do profeta Eliseu não era um estilo de vida só para ele. Esse é o estilo de vida que ele estava do outro lado do Calvário. Ele estava antes da morte e ressurreição de Cristo. Agora, imagine a gente, que Deus fala que nós vivemos um vinho novo, sabe, que nós temos odres novos, que nós vivemos um vinho novo depois da morte e ressurreição de Cristo, sabe, muito mais nós devemos conhecer o conselho do Senhor, muito mais nós temos que ter valia no lugar onde nós estamos, na cidade onde nós estamos, na nação. Quando o rei Jeoás chegou para ele, falou, carros de Israel e seus cavaleiros, você vale para o nosso povo mais do que o exército do nosso povo vale. E é assim que Deus quer te ver, é dessa forma que Deus quer que a sua vida seja levantada. E diz que Jeoás, ele chorou sobre o profeta, chamando o profeta de pai, porque naquele tempo, todo aquele que era revestido de autoridade, fosse ele um rei ou um comandante, ele era chamado pelos seus súditos de pai, porque era aquele que tinha uma palavra de direção para a vida deles. E ele chamou o profeta Eliseu de pai. Jeoás não estava chorando porque o profeta estava prestes a morrer. Jeoás não estava chorando porque a nação estava ameaçada, ou porque ele havia feito tudo errado, ele havia feito o que era mal perante o Senhor, e ele havia contraído aquela adversidade que estava vindo sobre eles, mas não era por causa dessas coisas que ele estava chorando. Ele estava chorando por causa dele próprio, ele estava chorando porque ele estava com medo de morrer, porque ele era um homem muito egocêntrico, e o homem de Deus discerniu que o coração dele não era reto diante do Senhor, sabe, porque se nós queremos ter situações mudadas na hora do aperto que sobrevém à nossa vida, porque Deus, ele não aperta a nossa vida porque ele não nos ama. Deus aperta a nossa vida para que a gente possa voltar a realidades espirituais muito importantes para a nossa vida e para a nossa casa e para os propósitos de Deus nessa terra. Então Deus queria sim que ele se quebrantasse, Deus queria sim que ele chorasse, mas que ele falasse, eu tenho sido mau, eu tenho sido perverso, eu me desviei dos caminhos do Senhor, os meus caminhos são caminhos de homem, não são caminhos de Deus. Eu estou contraindo um mal para a nação, porque eu estou numa posição de autoridade, e tudo aquilo que eu estou abrindo uma brecha no mundo espiritual, está atacando a minha nação, está atacando o meu povo. Só que ele não foi esse quebrantamento que ele teve no coração dele, que é o quebrantamento que nós devemos ter, para que as nossas realidades sejam mudadas. Mas diz aqui que Eliseu pôde perceber, sabe, que o choro dele era por piedade dele mesmo, e Eliseu não providenciou lenços para ele, Eliseu não passou a mão na cabeça dele, Eliseu não paparicou ele, mas Eliseu lembrou que ele tinha responsabilidades, pois uma calamidade estava para se instalar, um exército estava vindo para detonar a nação dele, e Eliseu naquele momento lembrou ele que ele tinha responsabilidades. Quantas pessoas não são peritas em sentir pena de si mesmas? Quantas pessoas não se julgam sofredoras crônicas, como se o problema que ela está enfrentando, sabe, fosse muito maior do que a capacidade de Deus de libertar, de curar e de restaurar. Gente, quando isso estiver acontecendo,
coloca uma coisa na tua cabeça: Deus quer um posicionamento meu. Não tem, gente, não tem problema, não tem situação, não tem dificuldade que você vai falar assim, como tem muitas denominações que falam: essa é minha prova, esse é meu karma, eu vou ter que conviver com isso para o resto da minha vida. Não é, gente, isso é simplesmente que tem algo que Deus está pedindo para essa pessoa, está pedindo um posicionamento na vida dela, para que Deus mude. Não existe sofredor crônico. O nosso Deus, Ele é libertador, Ele é sarador, Ele é curador. As tribulações que nós passamos têm o intuito de santificação, tem o intuito de aprofundar a nossa vida com Deus, mas ela passa. Deus não tem que nós vivamos no deserto. O deserto é um meio de nós chegarmos em Canaã, mas não é o nosso local de morada, de residência, sabe? Então nós temos que ver, esse rei, ele tinha que tomar um posicionamento, ele tinha que ver quais as responsabilidades estavam sobre a vida dele. E sabe, se você tem falado: eu tenho uma situação que ela perdura, sabe, acima de todas as coisas, então pensa, a questão não está no tamanho do Deus que nós servimos, a questão não está, ele não está surdo que não possa ouvir, a mão dele não está encolhida que não possa salvar, o ouvido dele não está agravado. A questão está que a gente está se endurecendo em alguma coisa que nós não abrimos mão disso para o Senhor. E só nós podemos fazer essa avaliação na nossa vida, e só nós podemos dar o retorno daquilo que Deus pede de nós, sabe? E quantas pessoas, tão como o rei Jeoás, Eliseu deu a Jeoás uma palavra de sabedoria. Ele pediu que ele realizasse um ato profético. Ele falou: toma seu arco e as suas flechas, lembrando que aquele momento requeria uma ação militar. Ele falou: seca as suas lágrimas de autopiedade, pegue o seu arco e a sua flecha novamente. Quando aqui está falando, pega, sabe, as armas que te pertencem. Aqui Deus está falando para nós: reaviva o dom que está na tua vida, empunhe as armas que você deixou cair, as armas que você enterrou, sabe, que você não está usando, o seu chamado, a sua vocação, que você muitas vezes está fazendo na sua própria força, na sua própria estratégia, sabe, porque não foi buscado em oração diante do trono de Deus a direção que você deve seguir, sabe? Então reaviva o dom que está na tua vida. Isso foi uma palavra que o apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo, porque chegou um momento na vida de Timóteo, que Timóteo tinha deixado cair todas as armas espirituais da vida dele. Naquele tempo, os apóstolos, os discípulos do Senhor, eles começavam a exercer ministério com 40 anos, era quando um homem passava a ter respeitabilidade. Só que Timóteo não começou com 40 anos, Timóteo começou bem mais novo. E o que acontecia? Acontecia que o povo não atendia a autoridade dele, e aquilo foi fazendo muito mal para aquele homem, a ponto daquele homem ter um problema de estômago terrível, que até o apóstolo Paulo pede para ele usar de forma curativa o vinho para tanta dor de estômago e gastrite que aquele homem tinha. Só que aquele homem, ele não só contraiu uma gastrite, aquele homem, ele deixou de fazer aquilo que Deus havia pedido para ele. Aquele homem, ele depôs as armas dele, e foi quando o apóstolo Paulo falou para ele: reaviva o dom que está na tua vida, volta a pegar todas as tuas armas. Esses dons te foram concedidos com imposição de mão. Ele falou: e reaviva tudo isso sobre a tua vida, sabe? E como será que estão as nossas armas, sabe? Aonde será que estão as nossas armas? Será que as armas da nossa milícia, como está escrito lá em Coríntios, as armas da vossa milícia não são carnais, as armas da vossa milícia são espirituais, poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas?
fortalezas e tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. E como é que será que está as armas da nossa milícia? Será que está na nossa mão? Ou será que as armas da nossa milícia nós temos deixado cair no chão? Sabe, reaviva o dom que há em ti. A palavra reavivar significa reacenda o fogo, assim como você abana a brasa para as labaredas voltarem. Então Deus fala que se a nossa vida está passando por um momento assim, por um momento de outono, por um momento de inverno, Deus está falando para a gente abanar as brasas da nossa vida. Deus está falando para nós readquirirmos o fogo, sabe? E você sabe o que abana as brasas na tua vida? É você separar mais tempo para estar orando, é você tirar um jejum. Olha, eu vou fazer um jejum nesse dia, Senhor, é pela minha vida espiritual, meu Pai, porque a minha vida espiritual não pode mais continuar do jeito que ela está, sabe? Senhor, eu vou levantar, faça um propósito com o Senhor. Eu sempre falo para as pessoas, não façam propósitos imensos, que depois você não vai conseguir cumprir, sabe? Mas faça propósito, Senhor, eu vou levantar essa semana de madrugada, e eu vou experimentar uma grande diferença, né? O Senhor vai desobstruir a minha vida, o Senhor vai desentupir tudo que está entupindo e não está deixando a minha vida fluir, tudo que é mau caminho na minha vida, que é desvio, que é caminho paralelo, e como o pastor Renato falou, que as paralelas não se encontram, então nós não vamos chegar no lugar onde Deus tem para nós, se nós não corrigirmos a rota e não entrarmos no centro da vontade de Deus. Então faça um propósito. Olha, essa semana, Senhor, eu levanto de madrugada e eu vou ver uma ação do Senhor. Senhor, essa semana, Pai, eu jejuo toda a parte da manhã, até no horário do meu almoço, ou então nessa semana eu jejuo. Senhor, faltava para ele fé, faltava para ele visão, faltava para ele coragem, ousadia, determinação, ação. Ele estava lá atrás da visão do profeta Eliseu, porque ele não tinha visão. Ele estava lá atrás da fé do profeta Eliseu, porque ele não tinha fé, sabe? Ele estava lá precisando que o outro o fortalecesse a tomar uma atitude, porque ele não era um homem de atitude. Quantas pessoas colocadas em lugares importantes e que não são pessoas de atitude. Esse homem, ele não estava num lugar importante, ele era rei, e a palavra do Senhor, o que ela fala? Que quem que põe reis e tira reis, quem que põe autoridade, tira autoridade. Mas ele não era um homem de atitude. Quanta gente colocada em lugar que tem que ter atitude, e não tem atitude, sabe? E ele foi lá no profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu precisava levar ele a tomar uma atitude, precisava levar ele, sabe, a tomar de novo o arco, a tomar de novo a flecha, a recuperar a visão para a vida dele, sabe? E a palavra do Senhor fala, que, aqui mostrando que todos nós temos armas da parte do Pai, mas só que o inimigo faz o máximo empenho para que nós venhamos a perder estas armas, sabe? No Pentecostes, quando Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens, derramou o Espírito Santo sobre a humanidade. Nós recebemos muitas armas, nós recebemos unção do Espírito Santo para sermos testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós recebemos espírito de sabedoria, de revelação, de discernimento, poder no nome e no sangue de Jesus. Recebemos toda a armadura de Deus, que se compõe principalmente da espada do Espírito, que é a palavra, e do escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Nós recebemos, sabe, dons maravilhosos de cura, de libertação, de restauração. E quando nós precisamos de mais, nós podemos ver no livro de Atos, que todas as vezes que o povo de Deus estava sofrendo um ataque terrível do inferno, o que eles falavam? Senhor, concede-nos mais ousadia, para que nós continuemos com intrepidez pregando a palavra do Senhor. E o que acontecia? A terra tremia, e diz que eles saíam de lá num fogo extraordinário, para fazer mais para Deus. Então, gente, até isso, a gente tem que ter uma atitude, a gente tem que ter uma atitude de falar: Senhor, mais autoridade, Pai, meu Deus, mais
mais unção, Pai, sobre a minha vida. Derrama unção, derrama autoridade, meu Deus, derrama a tua glória sobre a minha vida, derrama o teu revestimento, meu Deus, sobre a minha vida, meu Deus, se a capa de unção que está sobre a minha vida é fina, se tem se esgotado com o calor das batalhas, meu Deus, coloca um cobertor de unção à minha volta, meu Deus, e me reveste numa autoridade muito maior. Se principados que têm lutado contra a minha vida são gigantes, então me reveste, meu Deus, numa autoridade para destronizar principados, potestades, poderes do inferno. Me reveste, meu Deus. Deus ouve o clamor, o céu se move pelo clamor. Sabe, eu estava essa semana em casa e aí tocou o telefone, uma pessoa: Lorena, estou desesperada, tive um sonho medonho, Lorena, veio um mover de trevas sobre a minha vida e me tomou, e a hora que eu colocava a minha mão na boca, meus dentes caíam todos na mão com uma poça de sangue. Aí naquela madrugada eu tinha levantado para orar e o Senhor tinha me dado o Salmo 34, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que teme. Aí eu falei: minha irmã, o inferno pode estar fazendo isso contra a tua vida, como um dia o inferno desceu contra a vida do profeta Eliseu, mas o profeta Eliseu, ele tinha essa confiança, que o anjo do Senhor é sentinela em favor daqueles que temem, e ele falou para o moço: abre o olho dele, e a hora que o olho do moço foi aberto, ele viu que estava cheio de carros, de cavalos, de fogo ao redor dos filhos de Deus, porque o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, sabe? Então o inferno pode se levantar, os exércitos do inferno podem descer a madrugada inteira, porque ele é sujo, ele desce de noite, ele desce em momentos que nós não estamos apercebidos, mas nem por isso os exércitos do Senhor, o inimigo pode estar ao derredor, como Satanás ruge ao derredor, mas os anjos de Deus ao nosso favor estão ao nosso redor, sabe? Mas só que depende de uma coisa, que não só você veja, que você tenha essa consciência do quanto Deus é com a tua vida, mas que você determine. Ali tinha dois exércitos, tinha o exército do maligno que tinha descido, e tinha o exército dos cavalos e carros de fogo que estava à volta dele. Mas o que precisava? Precisou Eliseu falar: fere meu inimigo de cegueira. Sabe, quando o Flávio pregou aqui domingo à noite, que ele falou: o que você abre a tua boca para dizer? Porque quando tem dois exércitos à tua volta, se você abre o negativo, quem vai trabalhar é o do inferno que está ao teu derredor, mas se você abre a tua boca para determinar uma palavra de vitória, quem vai trabalhar é os exércitos celestiais. Por isso que diz que a morte e a vida está no poder da língua, porque o mundo espiritual está à tua volta, e é você que vai ordenar que mundo que você quer que trabalhe. E ele falou: fere o meu inimigo de cegueira, e imediatamente os inimigos dele foram feridos de cegueira. Por isso nós temos que ter discernimento daquele que está conosco, nós temos que ter discernimento que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, sabe? E nós vemos aqui quantas armas espirituais nós recebemos. Jesus e os discípulos foram perseguidos, atacados de tudo quanto é forma, em todo o tempo, foram ridicularizados, presos, chicoteados por realizarem milagres, porém nada nunca os fez parar, sabe? Porque eles clamavam os exércitos do céu, eles clamavam o sangue de Jesus, eles clamavam para que viesse mais unção, mais intrepidez, mais ousadia. Esse negócio de acostumar a ficar cansado, gente, aquele povo lá, se eles se cansavam, eles já se lembravam da palavra: nunca ouviste que o eterno Deus não se cansa, não se fadiga, faz forte o cansado e renova as forças do que não tem nenhum vigor? Então, ele fala: os jovens de exaustos caem, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Quando fala ali, os jovens de exaustos caem, mas os que confiam renovam a sua força, ali está dizendo que força não tem a ver com juventude, força tem a ver com quanto você busca a Deus. Não é forte
aquele que é jovem, o que é criança, é forte aquele que busca em Deus. Os jovens de exaustos caem, mas os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, sabe, subirão com asas como águia. Então, se você tem falado, eu tenho estado constantemente cansado, você tem esquecido de abrir a tua boca e invocar aquilo que deve ser invocado sobre a sua vida, sabe, e os discípulos invocavam. Hoje muitas pessoas já foram cheias do Espírito, mas deixaram de usar seu arco e a sua flecha, deixaram de usar as suas armas espirituais, deixaram de falar em língua, que é uma coisa que a palavra diz que edifica, fortalece a própria pessoa. Tem que ter hábito, gente. Está andando na rua, nem que os outros achem que você é louco, ninguém está ouvindo o que você está falando, mas vai falando em línguas. Aquele que fala em línguas vai andando na rua e vai falando em línguas, sabe, porque você está sendo fortalecido, você está sendo edificado, o Espírito está gemendo através de você com gemidos inexprimíveis diante do Pai, sabe, pessoas que deixaram de pregar o Evangelho, de dizer ao irmão enfermo, eu vou orar para você, deixaram de impor as mãos e de libertar os cativos, de expulsar o maligno que está se andando na sua casa, nos seus filhos, na sua finança, no seu casamento, perdeu o discernimento, tem medo do maligno, não dá uma palavra profética para levantar o caído, mas murmura junto com o caído. Quantos não experimentam milagres porque deixaram de se mover no sobrenatural, deixaram cair o arco e a flecha, deixaram cair as armas que Deus colocou nas suas mãos, perderam as armas, embora Deus nunca tenha tirado. Às vezes você fala assim, engraçado que eu vejo um homem de Deus na mídia sendo usado tão maravilhosamente, mas eu sei que a vida daquele homem está em pecado. Mas por que ele está sendo usado daquela forma? Porque está escrito em Romanos 11, 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, sabe? Então, gente, não é Deus que tira, é o homem que derruba, sabe? Então, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, está escrito em Romanos 11, 29. Então, se as armas não têm estado na tua mão, não foi Deus que tirou, você derrubou essas armas, você parou de usar essas armas, você enterrou essas armas, sabe, você fez como Timóteo fez, deixou de usar o dom que estava sobre a vida dele. E aqui, Joás estava tão assustado com as ameaças do inimigo, que as mãos dele tremia quando Eliseu mandou ele pegar o arco e flecha. Só que quando ele pegou, aconteceu algo maravilhoso que mudou tudo. As mãos do profeta Eliseu foram colocadas em cima das mãos dele, indicando que quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós nos levantamos, quando nós tomamos uma posição e quando nós empunhamos as nossas armas, Deus reassume o controle. Deus reassume o controle do teu ministério, Deus reassume o controle do teu chamado, Deus reassume o controle do propósito dele na tua vida, sabe, as mãos dele vêm sobre você. A Bíblia está cheia de testemunhos de pessoas que foram fortes no Senhor e na força do seu poder. Se você ler o livro de Ezequiel o tempo todo, a mão do Senhor veio sobre mim e me levou em visão para Tel Aviv. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou em visão ao rio Quedar. A mão do Senhor veio sobre mim, é o tempo todo, e eu me achei em espírito, sabe, num rio, e daí o Senhor mediu 1000 côvados e mais 1000 côvados, sabe, então a mão de Deus vem sobre a nossa vida, e nós somos fortalecidos, e nós passamos a andar no mundo espiritual, porque nós que somos filhos de Deus, não fomos chamados para andar pelo palpável e pelo natural, nós fomos chamados para andar pelo sobrenatural, e veio para que a mão de Deus vem para que homens e mulheres simples possam ter coragem de fazer aquilo que jamais fariam antes, se não fosse a mão de Deus sobre a vida deles. Quando a mão de Deus veio sobre Joás, o medo abandonou o rei, a confiança voltou, a ousadia tomou conta. Então Eliseu disse: abre a janela para o oriente. Não tem como disparar setas por uma janela fechada. A janela fala da oportunidade. Você já orou?
levantou, você já retomou suas armas, a mão de Deus está sobre a sua vida. Agora, sabe, arremesse na janela de oportunidade que Deus abriu para você. Foi isso que Neemias fez. Neemias, ele sonhava em reconstruir a cidade dele, que estava em ruína. O que ele fez então? Ele orou, ele chorou, ele jejuou 4 meses, e Deus abriu uma janela de oportunidade. Enquanto ele servia o vinho para o rei Ataxerxes, o rei Ataxerxes falou: por que está triste o seu semblante? Ele falou: só pode ser tristeza de coração. Ele falou: porque a minha cidade está destruída, a cidade dos sepulcros dos meus pais está queimada, as suas portas está tudo no chão. Aí o rei falou: me pede o que você quiser. Ele falou: então eu quero ir para lá reconstruir, então eu quero carta de todos os governadores, para que eu possa passar por todas as fronteiras, e que o Senhor me dê madeira de todas as matas, para que a gente possa reconstruir a cidade. Ele falou: pode ser. Faz do jeito que você está falando. Sabe, reconheceu a porta de oportunidade. Quando a gente busca, Deus abre a porta de oportunidade. E Eliseu falou para ele: atira, mas não deu um alvo para ele. Era para ele apenas atirar por fé, para que ele confiasse que Deus ia levar a flecha que ele ia atirar ao alvo. Quando Deus nos dá uma palavra de sabedoria acerca do que nós estamos enfrentando, muitas vezes nós não sabemos exatamente como as coisas vão acontecer. Quando ele falou para aqueles homens: rodeia 7 dias muralhas de Jericó, eles não sabiam que no 7º dia eles iam rodear e gritar e a muralha ia ruir. Eles simplesmente obedeceram a palavra de Deus. Quando Deus falou para Josué, para ele mandar os sacerdotes entrarem no Jordão com a arca da aliança, ele não sabia que Deus ia represar o Jordão 32 quilômetros antes, e que em 8 horas o Jordão ia estar todinho esgotado, para todos eles passarem. Josué entrou numa batalha totalmente perdida, porque Deus mandou ele entrar, e ele não sabia que Deus ia fazer chover pedra sobre o inimigo, que Deus ia parar o sol e a lua, e ia dar mais 24 horas para ele exterminar todos os inimigos dele, sabe? Então, nós temos que atirar em obediência. Quando nós temos uma palavra do Senhor, nós temos que atirar em obediência, e o Senhor vai levar aquela flecha para o alvo que Ele tem determinado na nossa vida, e o final vai ser vitória para a nossa vida, para a nossa casa, sabe? Para a nossa mente racional, disparar uma flecha na janela de oportunidade, sem vermos o alvo, é um desafio. Mas quando nós fazemos isso, os resultados são extraordinários. Deus toma aquela flecha e faz em segundos aquilo que nós não faríamos em anos pela nossa força. Quando Joás disparou as flechas pela janela, algo aconteceu. Eliseu gritava: flecha de vitória, flecha de vitória. Quando nós nos movemos na palavra revelada, Deus é glorificado. Foi uma pena que Joás não continuou nessa fé, ele não prosseguiu. Eliseu continuou desafiando ele, falou: toma agora as flechas e atira com elas contra a terra. Joás tomou as flechas na sua mão e atirou só 3 vezes e cessou. E a palavra diz que o profeta Eliseu ficou muito irado com ele. O profeta Eliseu se indignou muito contra ele e falou: 5 ou 6 vezes você teria que ter ferido a terra, então você feriria o inimigo até consumir, porque nenhuma vitória vale a pena se no final quem vai ganhar a batalha é o inimigo, sabe? Mais importante do que começar bem é terminar muito melhor do que todos os outros. E nós paramos e pensamos: o que foi que faltou para aquele homem, para que ele tivesse uma vitória completa? Sabe, o profeta não mandou ele pegar as flechas, ele não estava com todas as flechas nas mãos dele. A mão do profeta não era sobre as mãos dele, a mão de Deus não era sobre as mãos dele. Por que foi que ele não atirou tudo que estava na mão dele? Porque ele atirou 3 e parou? Porque ele tinha um caráter deficiente. No caráter dele tinha incredulidade, covardia e preguiça.
Sabe, 3 coisas que não pode ter no nosso caráter para que a nossa vitória seja completa e Deus seja glorificado. Por isso, de tudo que puder, sabe, de tudo que você puder, aonde você estiver, e Deus vai te colocar sobre o muito. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes: tudo que vier à tua mão, faz segundo todas as tuas forças, porque por o além aonde você vai, não existe mais projetos e não existe mais obras. Você sabia que todos os projetos e todas as obras você vai concretizar aqui com a força que o Senhor te deu e com a força que você vai clamar para Deus, e Ele vai derramar cada vez mais, porque por o além para onde você vai, não existe mais projetos e obras. Tudo que você fizer, e a palavra do Senhor diz: e as vossas obras vos acompanharão. Tudo que você fizer vai ser aqui. Lá não tem mais isso. Lá já é uma cidade edificada. Lá o arquiteto e fundador daquela cidade já fez tudo de uma perfeição extraordinária. O nosso tempo de edificação é aqui. Aqui é o tempo de edificação do jovem. Aqui é o tempo de edificação do adolescente, do jovem, do solteiro, do casado, da família. É o tempo da edificação no ministério. É aqui. A gente só tem que pedir o equilíbrio para Deus, para a gente poder edificar todas as coisas que Deus colocou na nossa mão para nós edificarmos. Nós não podemos pender para um lado, a balança não pode pender para um lado e deixar o outro lado capenga. Nós temos que ter sabedoria, mas aqui é o lugar de edificar. Aqui é o lugar de edificar vidas, de edificar a vida de filhos, de edificar vidas que Deus tem colocado na nossa mão. Aqui é lugar de edificar propósitos que o Senhor tem. Aqui é lugar de multiplicar. Aqui é lugar, sabe? Então, é isso que não tinha no caráter do rei Jeoás, sabe? E a gente termina dizendo que homens de Deus só tiveram que se contentar com o segundo lugar quando não souberam buscar em fé pelo primeiro, pelo melhor que Deus tinha para a vida deles. E muitos cristãos vivem num deserto, sem espírito de aventura, frios e impotentes, porque deram passos para trás em desafios que eles teriam vitória somente com a presença deles, porque era a graça de Deus que ia realizar tudo através da vida deles. E se a gente estiver hoje olhando para uma situação que você fala: eu não estou conseguindo avançar mais do que isso, porque é impossível, lembra do que o anjo falou para Maria: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há impossíveis. Então, sabe, você não é sofredor crônico. Deus tem poder na tua vida. Você tem que pegar todas as armas que você havia deixado cair. Você tem que se posicionar, porque se você se posicionar, a mão de Deus vai vir de uma forma maravilhosa sobre a sua vida. E você tem que ser um grande edificador de tudo aquilo que Deus conferiu para você edificar. Todos os projetos que Deus tem na tua vida, com sabedoria, com graça, com equilíbrio, você vai conseguir edificar cada um deles. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Pai, pela tua palavra, porque todas as vezes que nós estudamos, Pai, essa palavra do rei Jeoás com o profeta Eliseu, meu Deus, e a proposta que o profeta Eliseu fez para ele sair do caos que ele estava vivendo, que era um ataque invasor contra a vida dele. Todas as vezes que nós meditamos no que o Senhor quer dizer, Pai, em levantar o arco e a flecha, em tomar posicionamento, meu Deus, e voltar, Paizinho, a agir a estatura daquilo que Deus tem para nós, mas só, Pai, que não é para caminhar só a primeira milha como aquele homem, é para caminhar a segunda, a terceira, a quarta. Quantas milhas Deus tem que nós caminhemos? Meu Deus, ele acertou 3 flechas pela janela, mas na hora dele acertar as 5, 6 que estava na mão dele sobre a terra, ele parou no meio do caminho. O Senhor não é Deus de obra pela metade, Pai, e nem nós queremos contentar, Pai, com metade de uma obra, como o vale de ossos secos, que ele falou: profetiza. Eu profetizei, e aí criou tendão, carne, pele, músculo, osso juntando a osso, mas não parou aí.
Aí ele falou: agora você chama do Espírito que vem dos 4 ventos, vai entrar neles e vão se colocar como exército sobremodo numeroso, em pé. Meu Deus, o Senhor não é Deus de obra pela metade, Pai. O Senhor não se agrada dos que retrocedem, Pai. Meu Deus, o Senhor quer que nós, porque o Senhor está disposto a dar tudo. O Senhor está disposto a dar poder permanente quando as coisas ficam difíceis. Está difícil. Você está vivendo dias que você está falando: está difícil demais. A Lorena está falando aí na frente, mas ela não calcula o quanto está difícil. Ela está falando isso só porque ela não sabe o quanto está difícil. Josué, Pai, quando as coisas ficaram extraordinariamente difíceis, ele falou: para o sol e a lua, e o Senhor deu poder permanente para ele vencer a batalha quando as coisas ficaram muito difíceis. Meu Deus, só basta nós pedirmos o mesmo, Pai. Só basta nós pedirmos força, só basta nós pedirmos autoridade, só basta nós pedirmos unção, só basta nós recorrermos à fonte. Por que José foi tão frutífero? Ele era ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos se estenderam para além dos muros, foram para além das fronteiras, foram para as nações. Por quê? Porque ele era ramo frutífero junto à fonte. Nós não podemos nos esquecer da fonte, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos beber dessa fonte, Pai. Nós queremos, meu Deus, receber de Ti. Nós queremos reavivar o dom que está na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.